queria aqui dizer que estamos acompanhando e vivenciando as consequências da operação da Polícia Federal denominada Carne Fraca, que foi deflagrada na sexta-feira passada. Vamos às consequências desta operação. Na segunda-feira, a União Europeia, a China, a Coreia do Sul anunciaram restrições temporárias à entrada da carne brasileira. O Chile também suspendeu temporariamente a importação da carne brasileira. Hoje, terça-feira, acompanhamos que a Coreia do Sul voltou atrás na decisão, mas Hong Kong, Japão, a Suíça, a Jamaica anunciaram a proibição temporária da importação da nossa carne. Vamos aos fatos, discutir um pouco os fatos. Devemos coibir, reprimir, enfrentar o malfeito e o malfeitor, senhor presidente? Claro que sim. Vamos e devemos coibir os malfeitores. Mas vamos a alguns números que ilustram esta ocorrência. Do quadro de 11 mil funcionários, apenas 33 estão afastados. Dos 4.837 unidades que estão sujeitas à inspeção federal, senhor presidente, são apenas 21 que estão supostamente envolvidas e apenas 3 fechadas. A operação da Polícia Federal envolveu 3 estados do Brasil e das 21 unidades, apenas 6 exportaram nos últimos 60 dias. O que nós podemos aprender e perceber com as consequências dessa operação realizada na sexta-feira passada? Queria dizer a primeira coisa, presidente, que a gente precisa refletir quando se usa uma força de maneira demasiada. Quando a força é demais, nós não geramos justiça, geramos injustiça. O poder, para ser exercido pelas instituições, precisa ter razoabilidade no tamanho e na força para conter os abusos. Isto ocorre e é perceptível à sociedade quando a polícia usa força demasiada para segurar alguma manifestação popular. A gente percebe que quando esta força é demasiada, em vez de barrar, ela gera violência. Ao contrário de fazer justiça, senhor presidente, a gente gera mais injustiça ainda. E o que dizer quando tomamos a parte pelo todo? Nesta ocorrência de sexta-feira, nós colocamos em risco, por uma ocorrência em 3 estados, em 21 plantas operacionais, e onde apenas 3 estão fechadas, nós colocamos em risco, nada mais, nada menos, senhor presidente, do que 15 bilhões de reais em exportação. Tornamos inseguro os empregos da cadeia produtiva do agronegócio, um setor que é dito o sustentáculo do PIB brasileiro. E o que fazermos com a agenda que foi extenuante para os produtores e para o governo, para podermos acessar esses mercados internacionais? Isso tudo ocorre, senhor presidente, porque tomamos a parte pelo todo. Quando as estatísticas não suportam a dimensão de uma operação, a não ocorrência do equilíbrio gera consequências danosas. É preciso sempre olhar, ao fazer qualquer ato, e neste fato, falo para todo o governo, que os pontos de controle têm que ser pontos estatisticamente que sejam representativos. Exemplo, na agropecuária tivemos... Senador, só a parte do senhor, senador.
Eu quero comunicar a Vossa Excelência que, a partir desse momento, nós estamos sem TV e sem rádio, tá? Está transmitindo a programação do horário gratuito partidário. Aliás, nós estamos fora do ar. Vamos até às 20h40. Ok. 10 minutos, ok? Só para Não, ótimo. Tá bom? Mas, senhor presidente, é preciso a gente entender que toda a cadeia produtiva foi impactada e que nós tivemos apenas 184 devoluções das cargas que foram levadas para exportação. Ou seja, 184 devoluções de mais de 840 mil cargas exportadas. Nós não tínhamos nenhuma indicação de surto no Brasil. Não havia nenhum registro que a sociedade percebesse. E fizemos uma operação para isso, usando 1.100 policiais, agentes da Polícia Federal, conforme foi noticiado. O que aconteceu? Isso não ficou claro para o mercado externo, o ocorrido. O excesso de força e publicização de um fato que sequer fora identificado pela própria população. E aí precisamos fazer uma reflexão sobre a questão do marketing nas operações e publicização das ações policiais, porque eu tenho a convicção que ela tem um efeito educativo. Mas precisamos entender que o Estado brasileiro, quando faz essa ação, ele tem um critério e precisa estar subordinado a este critério. Mas quando nós cunhamos o nome de uma operação, os agentes não tiveram o devido cuidado com o setor produtivo e, consequentemente, com cada um do cidadão brasileiro. A denominação de carne fraca pode ter tido um objetivo de tentar demonstrar uma relação resultante entre um mau gestor público e possíveis envolvimentos com suspeitos do setor empresarial. Mas será que fora do Brasil a ideia foi recebida desta forma? A resposta é claro que não. Ninguém entendeu essa tentativa de metáfora. O entendimento fora do Brasil é que, por ser sinônimo de fraca, a carne é ruim ou seria de baixa qualidade. Ninguém entendeu, então, a analogia que se tentou denominar com o nome desta operação. Ninguém compreendeu que o embutido da fábrica X da unidade Y, produzido há 2 anos e permitido o consumo, é desqualificado. O fato é, senhor presidente, que o anúncio foi feito e atingiu toda uma cadeia produtiva e diretamente a imagem do Brasil produtor e do Brasil exportador. Não se condenou apenas os frigoríficos que agiam à margem da lei e das regras sanitárias. Comprometeu-se erroneamente toda a cadeia. Este episódio nos faz refletir sobre o cuidado com que nós chamamos de pós-verdade. O adjetivo diz respeito a circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos importância do que as crenças pessoais e os seus impactos no mundo digital. O fato, por si só, senhor presidente, não é mais gerador das consequências, mas o impacto que o fato tem após a sua veiculação. Esse impacto não é mais controlável. O mundo conectado mostra que os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às próprias crenças pessoais. Nesse episódio também aprendemos, senhor presidente, que o ativo de uma pessoa física, de uma empresa e de uma nação é a sua imagem, é a sua reputação. Isso não só vale para as pessoas comuns, vale para as instituições, vale para a Polícia Federal, isso vale para o Ministério da Agricultura, uma pasta, senhor presidente, centenária. Poucas pessoas sabem,
Mas a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foi em 1909. Mais de 100 anos o Ministério da Agricultura no Brasil. 106 anos, senhor presidente. 106 anos de existência. Temos experimentado neste mundo conectado que não há controle da qualidade da informação. O Brasil está vivenciando o custo direto sobre esse ataque da imagem das pessoas, das empresas e agora do próprio país. Esse episódio me faz lembrar o livro Reputação na Velocidade do Pensamento, do autor Mário Rosa. Ele lembra essa nova realidade social há muitos anos atrás, que tive a oportunidade de lê-lo, eu acho que deve ter mais de uma década. Um verdadeiro campo minado para a defesa da credibilidade surge como a nova realidade social pós a internet. E neste cenário que acompanhamos, dados de uma pesquisa do Instituto do IBOPE de 2015 demonstra que a relação entre a reputação e a confiança das instituições tem despencado, senhor presidente. Tenho aqui os dados que me foram entregues pela CLP, o Centro de Liderança Política, onde a fonte é o IBOPE. Para o senhor ter ideia, senhor presidente, a confiança das instituições, numa escala de 0 a 100, em 2009, o Corpo de Bombeiros tinha 88 pontos da confiança do povo brasileiro. Hoje tem 81. Todas as instituições caíram. A igreja tinha 76, hoje tem 71. As Forças Armadas tinham 71, hoje tem 63. Os meios de comunicação, que acessaram ainda mais pessoas, tinham 71 pontos na confiança do povo brasileiro. Hoje, eles têm apenas 59. As escolas públicas caíram, as empresas caíram, as organizações sociais caíram também, a polícia também caiu de 52 para 50, o sistema bancário, o poder judiciário. E o que dizer, senhor presidente, do governo federal, que caiu de 53 para 30 pontos. O presidente da República, de 66 para 22. O Congresso Nacional, que estamos hoje aqui, todos, senadores, deputados federais, recebendo salários e os funcionários desta casa, caiu, senador Paim, de 35 para 22 pontos. Pesquisa do IBOPE. E os partidos políticos estão fulminados. Caíram de 31 pontos para 17. Uma situação gravíssima para a manutenção da credibilidade do processo democrático. Pois é, senhor presidente. As instituições não estão sobrevivendo a esta crise. E esta crise, senador Capiberibe, impacta ainda mais a imagem negativa e a reputação das instituições. Fatos como este corroboram a piorar esta imagem. E é por isso que eu finalizo, senhores senadores, dizendo que um mundo tão moderno, conectado, cheio de novos saberes, de inovação, um mundo que está na palma das nossas mãos. Estamos conectados ao mundo através dos celulares, da internet. Nós precisamos usar mão de um ditado popular para poder iluminar o recomeço dessa caminhada. Quando minha avó dizia, e o ditado popular também, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. E é isso que nós estamos precisando. Tenho a convicção, senador Paim, para finalizar, que a CPI que
deveremos começar para fazer luz aos números reais da Previdência, seja coordenado por Vossa Excelência ou qualquer outro senador aqui desta casa, que seja imparcial, que busque a verdade, que não tergiverse sobre os fatos, para que nós possamos encontrar não a mais perfeita das transformações na Previdência, mas que traga uma sustentabilidade para o futuro dos trabalhadores do nosso país. Então, da mesma forma que falo para as instituições do nosso país para buscar prudência e caldo de galinha, que nós tenhamos também ao abrir os trabalhos da CPI da Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Me senador. permite uma parte muito rápida, só Vossa Excelência toca nesse assunto da CPI, foi um trabalho exaustivo de todos nós, Vossa Excelência foi um dos primeiros também que assinou e disse, olha, vamos investigar a fundo, vamos ver quem é quem deve, quem não deve, onde é que está o dinheiro, quem roubou, quem é corrupto, e nós vamos, de fato, com isso, fazer com que a Previdência brasileira, uma vez a gente fazendo esse raio-x, seja apresentado verdadeiramente ao país, né? Onde está a arrecadação, se houve fraude, se houve sonegação, se houve roubo, se houve desvio, se houve propina para alguém não executar, tudo agora vai aparecer. Por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Romero Diniz, que mais uma vez vai à tribuna falar desse tema tão importante e sinalizar ao país que a CPI vai ser instalada agora no mês de abril. Hoje o senador Eunício já leu aqui no plenário 58 nomes, em seguida, porque teria até a meia-noite, já chegamos a 63, mostra que só faltam 18 senadores dispostos a enfrentar o debate da CPI. Mas com 27 a CPI seria instalada, com 63 não há dúvida nenhuma. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, que tem conversado muito comigo sobre esse tema, com uma postura muito clara, muito honesta, muito séria, muito verdadeira, que agora, depois de 92 anos, nós vamos investigar de fato o que fizeram nesse país com as contribuições de empregado e empregador da sociedade, que não é só a contribuição do empregado, empregador 20%, o trabalhador 8% ou 11%, é dos jogos lotéricos, é do faturamento, é do lucro, é do Confins, enfim, é de toda a operação que a gente faz quando compra alguma coisa, tem ali um percentual para a Previdência, onde foi pagar o dinheiro da Previdência. Parabéns a Vossa Excelência. Incorporo a vossa parte e agradeço a paciência do nosso presidente.